Querido Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós, que decidiu habitar em nós. Nós te pedimos nessa noite, mais uma vez, que o Senhor esteja nos iluminando a nossa mente, porque nós somos homens pecadores, falhos, mas nós estamos no lugar da promessa. Nós estamos diante da tua presença e nós queremos aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, porque certamente tudo que o Senhor tem é o melhor para nós, Pai. Então nós entregamos esse tempo, Pai, que o Senhor se revele a nós, na nossa mente, nos nossos corações, e que a gente possa entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, neste tempo, nessa hora, e até mesmo continuar falando. Nós entregamos esse momento em tuas mãos. Espírito Santo, ilumina-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14. Pois eu estou dando sequência à mensagem que eu ainda estou pregando. E quem tem ouvido nas vezes passadas sabe o que é. As características do Espírito Santo. E todas as vezes que eu posso estar aqui ministrando, eu vou dar continuidade a essa mensagem até que ela seja concluída. E aí, a boa notícia para mim e para você é que eu acho que no mês de janeiro eu concluo. Não sei se é boa notícia, porque pregar a palavra de Deus é maravilhoso, né? Falar do Espírito Santo, né? É maravilhoso. Amém? Você crê nisso? Você gosta disso, do Espírito Santo? O quanto ele é maravilhoso para falar aos nossos corações? João capítulo 14, verso 15. E lembrando sempre a você que o tema, o qual foi liberado sobre as nossas vidas no ano de 2023, a partir do nosso momento ao qual nós nos retiramos no período do carnaval, como igreja, para estarmos buscando ao Senhor. E, sinceramente, esses dias eu estava falando com alguém, e eu estava falando o quanto é relevante para nós. Não estava falando para nós não, estava falando de mim mesmo. Estava falando para a pessoa de mim mesmo. E dizendo para a pessoa o quanto para mim é importante o retiro, porque ali eu mergulho na presença de Deus de uma maneira que eu não consigo fazer nos outros dias do ano. Eu não sei como é para você que já experimentou disso. E aí a pessoa nunca tinha ido no retiro, eu não me lembro quem é. Nunca foi ao retiro. Eu não sei nem se era daqui. Mas eu disse o seguinte, lembro agora, foi o Augusto, conversando com o Augusto lá na padaria. E o Augusto falou, um dia eu vou, pastor, um dia eu vou. Eu falei, vai, com certeza. Porque vai quem quer ir. Quem não quer, não vai. Posso ouvir um amém? Quem quer ir, vai. Quem não quer ir, não vai. É assim que funciona. É assim que eu creio. E aí eu falei, como é bom, porque às vezes a gente fica tão limitado no dia a dia, na nossa liturgia. Temos que fazer um culto de 1h30, temos que fazer um culto de 2 horas. Mas lá tem dias que a gente fica 4 horas. Tem dia que a gente fica 3 horas, tem dia que a gente não quer sair, tem dia que alguém sai, vai, e aí vê que ninguém foi, aí volta. Quem está lá sabe o que eu estou falando. Todo mundo não, vai uma turma para lá, chega lá, não sei o que, mas não acabou, e volta. Aí vê que não acabou mesmo. Por que eu estou te falando isso? Porque nesse dia é liberada uma palavra, e a palavra que foi liberada esse ano é o Espírito da Verdade, amém? E aí o texto que a gente falou muito sobre esse ano foi exatamente João 14, né? Foi o verso 17, né? Só que eu tenho tratado esse assunto aqui a partir do verso 15, e eu quero ler com você. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Você o conhece? Amém? Você o conhece. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Por isso que nós conhecemos, porque ele está em nós. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, mas vocês também viverão. Aleluia. E o verso 25, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês.
Jesus falando para os seus discípulos: ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Aleluia! E aí eu não posso tornar esse texto redundante na minha vida, eu não posso. Ele precisa ser novo hoje no meu coração. Precisa entender hoje, agora, exatamente nesse momento, que Jesus foi para o Pai e deixou o conselheiro, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, aquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas para me ajudar. Amém? Hoje de manhã, nós fomos aqui impactados com uma mensagem da parte de Deus, que quem não beber dessa água, quem não se alimentar desse alimento que foi liberado pela manhã, que estava aqui, sinceramente, eu não sei qual é a qualificação que há para aquele que não quer viver isso. Porque o que nós vivemos aqui hoje de manhã é uma palavra de Deus, pura, limpa, sem nenhum tipo de elemento que pudesse tirar Deus. E aí uma das coisas que me impactou demais é porque dentro do que foi ministrado é que eu preciso estar no lugar da promessa e eu preciso invocar a esse Deus, porque se eu não invoco esse Deus, eu vou ficar no meio do caminho, e o risco maior não é eu ficar no meio do caminho, o risco maior é eu invocar outros deuses. Esse é o grande problema. É porque se eu não invocar a esse Deus poderoso, o Deus da palavra, o Deus vivo, o Deus que muda a minha vida, se eu não invoco, se eu não estou no lugar da promessa, se eu não me posiciono para estar no lugar onde eu tenho que estar, e aí o pastor lembrou bem e fez menção aos 120, e não sei se você estava aqui, você lembra que ele falou que na verdade era para muito mais, não era só para 120, era para muito mais gente, mas infelizmente nem todos querem, mas 120 quiseram. E vou te falar uma coisa de todo o coração, eu e você somos reflexos da decisão desses 120. Posso ouvir um amém? Então preste atenção numa coisa, alguém quis por você lá atrás um dia. Então eu desafio você a querer hoje por alguém ali na frente. Lembrando que nós vivemos uma geração e não somos egoístas em querer que ela acabe agora. Pode ser que venha uma próxima e ela vá precisar daquilo que eu vou fazer hoje, das minhas ações de hoje, das minhas decisões hoje, daquilo que eu entendo que, independente de qualquer situação que eu esteja vivendo, eu preciso ser quem eu tenho que ser nas mãos do Senhor, porque o Espírito Santo habita em mim, não é verdade? E essa verdade não pode ser roubada de cada um de nós, não pode, de forma alguma. Então, isso me impactou muito, porque eu fiquei pensando exatamente nessa relação das características do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda a sermos quem nós somos, para fazermos o que temos que fazer. Porque se nós não temos uma fonte para nos ajudar, como que nós vamos ser o que temos que ser? Não vamos conseguir. Eu quero ser isso, mas eu tenho que ter uma fonte para me preparar, para me ajudar, para me orientar, para me desafiar, para mudar as características que eu tinha antigas, e eu preciso ter características novas. Alguma fonte vai ter que me ajudar, e essa fonte minha e sua é o Espírito Santo. Eu não posso de maneira nenhuma negociar comigo mesmo ou com as circunstâncias. Cuidado, porque eu, como pastor, Deus colocou sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Ângelo, da pastora Marisa, uma unção para pastor, para pastorear, para ter um olhar além do teu olhar como ovelha. E às vezes a gente vê coisas que a gente não quer ver, a gente lida com situações que a gente não quer lidar, e a gente sofre com isso, porque vê pessoas tomando decisões erradas, dizendo em nome do Senhor, e nós não podemos fazer nada. Então tome cuidado, porque nós estamos expostos ao poder do Espírito Santo. Ele habita em você, sim ou não? Se Ele habita em você, as nossas ações, decisões, pensamentos têm que ser diferentes. Não pode ser qualquer um, não pode ser igual a do outro. Inclusive queria chamar a sua atenção numa coisa: cuidado para você não tomar decisões influenciado por pessoas que não sabem tomar decisões, que tomam decisões erradas, decisões equivocadas.
E muitas vezes você é influenciado por essas pessoas que estão equivocadas. Não são pessoas más, mas estão equivocadas. E quando eu tenho o Espírito Santo, eu preciso deixar que o Espírito Santo me ajude a discernir o que é certo e o que é errado. Porque você vai ouvir todas as coisas, e às vezes você vai ouvir porque você ama o outro. Às vezes você vai dar ouvido porque você tem uma simpatia pelo outro, mas cuidado, porque às vezes o outro, ele não está conectado pelo Espírito como você está. E às vezes ele traz uma mensagem para você, às vezes ele traz uma informação para você que não diz respeito à sua vida, mas é aquilo que ele está vivendo e que está levando ele para o buraco. Eu já ouvi uma vez uma pessoa aqui nessa igreja dizendo o seguinte, eu ouvi e eu não intervi, mas eu ouvi dizendo o seguinte, certa vez fulano falou para mim, para que você tem que ir para 2 cultos no domingo? Para que você, a pessoa ouviu da outra pessoa, para que você tem que ir para 2 cultos no domingo? Para quê? Isso é fanatismo. Boa palavra, isso é fanatismo, para quê? Sabe o que aconteceu? A pessoa que ouviu, ela passou a não vir 2 cultos no domingo porque ela vinha. E quem falou já nem está no nosso meio. Está entendendo? Eu sou pastor e eu ouvi isso, doeu no meu coração. Saber que aquela pessoa ouviu uma carnalidade do outro e seguiu a carnalidade e não seguiu as coisas do Espírito. Nós vamos falhar, queridos, sim, nós vamos falhar, porque nós somos sujeitos ao pecado, nós às vezes somos tentados o tempo todo por ele, mas nós temos o Espírito Santo. E eu não posso negociar com mentiras, não posso. E eu tenho que saber discernir. Se o outro não dá conta de estar os 2 cultos, ajude a ele a entender que ele está decidindo por ele, não por você. Cuidado com isso. Eu estou dando só um exemplo, tá? Mas eu posso falar de algo externo também. Eu posso falar de algo que eu nunca vou ouvir e que tem a ver com a sua vida lá fora. E não estou puxando farinha para a igreja não, tá bom? E não estou puxando farinha para mim que sou pastor e gosto de ver você aqui não. Porque eu sou pastor, dou a minha vida pelas ovelhas, eu decidi isso um dia na minha vida, quero continuar dando, mas eu só vou dar se você quiser que eu dê. Eu não vou entrar na sua vida, eu não vou tomar conta da sua vida, eu não vou intervir na sua vida não. Você pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso. Estou falando de mim, tá, Lúcio? Eu já até fiz, mas hoje eu não faço mais. Eu já até fiz, mas hoje eu não faço mais. Mas por que eu não faço? Porque a gente entende que de fato, cada um toma as decisões que querem tomar. Eu só quero te lembrar de uma coisa. A verdade, ela é só uma. Está aqui, ó. E eu preciso decidir por essa verdade aqui. Amém? Fale comigo assim, o Espírito Santo é uma pessoa. Lembra disso? O Espírito Santo é uma pessoa. Fale comigo, o Espírito Santo é Deus e é poderoso. E a terceira coisa que eu quero te lembrar, que eu venho falando com você, que o Espírito Santo fale comigo, eterno e santo. E eu parei aqui, exatamente na parte que ele é santo, porque eu já falei sobre o que ele é eterno, e ele é eterno e aponta através de nós para a eternidade, amém? Sabe quando que o mundo vai saber que o Espírito Santo é eterno? Quando você age pelo Espírito, quando alguém olha para você e vê a tua vida e fala, meu Deus, essa pessoa é um pouco diferente, essa pessoa não é normal, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, e aí você tem o prazer e a alegria de falar para ela, é porque a minha vida é conduzida pelo Espírito Santo. Aí o outro fala, mas o que é isso, Espírito Santo? Então senta aqui que eu vou te explicar sobre o Espírito Santo. Eu vou te falar sobre o Espírito, não sei muito ainda não, mas eu vou te falar o que eu faço por esse Espírito que é santo e que é poderoso e que é eterno. Então as pessoas que estão no mundo ainda, que vivem o mundo, porque todos nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, amém? Nós não queremos viver as coisas do mundo, mas o mundo, esse mundo ainda que as pessoas estão vivendo, ele não fala de eternidade. Ele fala de coisas finitas
e coisas infinitas. Mas o Espírito Santo não é nem finito e nem infinito. Ele é eterno. E por ele ser eterno, ele é Deus. Amém? E aí eu quero falar com você sobre ele ser santo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versos do 1 ao 5. Romanos capítulo 5, versos do 1 ao 5. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos da esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio de quem? Fale comigo, por meio do? Mais forte, por meio do? Que Ele nos concedeu. Quem nos concedeu o Espírito Santo foi o Senhor, amém? Jesus, em João capítulo 14, disse: eu vou para o Pai. Verso 15, 16, 17, que nós acabamos de ler. Mas eu vos deixarei outro conselheiro, e esse outro conselheiro vai fazer exatamente aquilo que eu fazia. Então ele é Deus, mas ele também é uma pessoa. Ele é eterno, mas ele também é santo. E nós precisamos entender a santidade do Espírito Santo. Entenda uma coisa, o nome dele é Espírito Santo, mas eu preciso entender quem ele é, porque ele é santo. Eu preciso entender agora, não o Espírito, porque eu já sei que ele é um Espírito, ele é uma divindade, ele é um Espírito. Mas agora eu preciso entender a santidade dele. E por que eu tenho que entender a santidade do Espírito Santo? Imagina comigo, ele habita onde, o Espírito Santo? Quem tem coragem de responder? Ele habita aonde? Em mim. Ele habita em mim. Eu preciso ter coragem de dizer: o Espírito Santo habita em mim. Teu colega lá, da onde você está lá amanhã, você conversando, e você vai dizer para ele: eu tenho o Espírito Santo. E ele vai querer saber como é que é essa história. E você vai dizer para ele: olha, o Espírito Santo, que é poderoso, que é santo, que é uma pessoa, ele habita em mim. E aí a pessoa vai ficar doidinha da cabeça, porque ela vai dizer: como é que é isso? Mas eu e você precisamos entender essa verdade, amém? Ele habita em nós, porque ele é poderoso, ele habita onde ele quiser, ele decidiu habitar em mim e em você. Então fale comigo assim: eu sou morada do Espírito Santo. Aí eu fiquei pensando, falei: e agora? Já que eu sou a habitação do Espírito Santo, como é que está a minha vida? Porque onde ele habita, tem que ser santo. Eita! E aí isso confronta a mim primeiro, tá? Eu deixo depois para você, que acho que vai confrontar você também. Mas eu preciso parar agora e pensar: eu sou crente, eu reconheço Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu criei no meu coração e confessei com a minha boca, eu tenho certeza disso, eu tenho convicção da minha fé, eu ando por fé, eu não sou igual os que são do mundo, eu sou de Cristo, e o meu lugar é o céu, e eu estou aguardando a promessa da eternidade se cumprir na minha vida, e ela vai se cumprir em nome de Jesus, porque ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar para levar a sua igreja, e eu vou para lá, amém? Então, mas enquanto ele não vem, eu sou a habitação do Espírito Santo. E agora, já que eu sou a habitação do Espírito Santo, quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso, como eu ajo, aonde eu ando, aonde eu coloco as minhas mãos, para onde eu olho, como eu me comporto, você entende isso? Ou só eu que tenho que entender? Vamos entender junto. Se eu sou a habitação do Espírito Santo, o lugar que o Espírito Santo está precisa ser santo. Então o Espírito, ele é santo. E se ele é santo e habita num corpo humano, que sou eu e você, imagina a exigência dele, a exigência que ele teve, ou que ele tem, para que esse corpo pudesse corresponder a quem ele é. Você percebe isso?
E aí a gente precisa pensar nisso, porque isso muda toda a história, porque na medida que eu sou agora habitação do Espírito Santo e vivo a santidade de quem é santo, eu começo a fazer coisas diferentes e ser diferente aonde eu estou. O meu comportamento é outro, as minhas ações são outras, o meu falar é outro, o meu olhar é outro, o meu agir é outro, o meu amor é outro. Você entende isso? 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Eu peguei esse texto porque eu acho que ele tem muito a ver com isso. Verso 12. Diz assim, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Você entende isso? Você entende isso? Você compreende isso? Tudo é tudo. Tudo não é a metade. Tudo é tudo, me é permitido. Eu olho para as coisas e falo, tudo isso me é permitido. Mas eu preciso entender que nem tudo isso convém para a minha vida, não é bom para a minha vida. Eu não posso me deter a isso, eu não posso viver isso, eu não posso me alimentar disso, eu não posso ter isso como um pilar da minha vida, como algo que vai construir um caráter na minha vida, não posso. Tá lá, eu tenho vontade, eu quero, olha que desejo que eu tenho, que desejo, mas eu não posso. Mas se eu quiser, eu vou lá, porque tá lá. Se eu quiser, eu vou lá. Se você quiser, você vai fazer. Ninguém vai te impedir, sim ou não? Ninguém vai te impedir. Nem a tua mulher, aquela mulher que é sábia, que é inteligente, que está ali falando para você, está errado, e você, casca grossa, está dizendo eu vou e acabou. Nem ela vai impedir você. Nem o pai que cuida do filho, cuida e prende, trava daqui, trava dali, não deixa isso, não deixa aquilo, chega uma hora que fica uma brechinha, ele vai e faz. Então não tem como. Você é que decide dizer, o Espírito Santo habita em mim. E se ele habita em mim, eu sou santo. Se eu sou santo, eu não quero isso para a minha vida. O texto já começa aqui, apertando a gente. Mas eu não deixarei que nada me domine. Aleluia. É isso que precisa ser. Fale comigo, eu não deixarei nada me dominar. Mas esse nada aqui, é o nada que é ruim, tá? Porque o que é bom de tudo que você pode fazer, o que é bom, deixe de dominar sim. Deixe você ser dominado, marido, deixe você ser dominado pelo amor da sua esposa. Olha que romântico. Olha que coisa linda. Poeta. Que coisa linda. Deixe ser dominado pelo amor da sua esposa, do seu marido. Tem coisas que a gente vai deixar ser dominado, mas tem outras coisas que não. Não pode. Aí ele vem falando aqui dos alimentos, vem falando de umas coisas aqui, eu quero ir um pouco mais para frente. No verso 17, diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia. Mas aquele que se une ao Senhor não vive na carnalidade, não decide por coisas erradas, não olha para tudo e diz, não, aquilo que está errado eu quero, eu posso, eu vou fazer. Não, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Isso aqui é um detalhe importantíssimo que a gente não vai entrar nesse detalhe, mas pense nisso. Pense, porque o pecado destrói o homem e destrói o corpo do homem, mas o corpo do homem é templo de quem? Do Espírito Santo. O corpo do homem é adoecido pelo pecado e o Espírito Santo quer habitar num corpo saudável, não num corpo que é adoecido pelo pecado. Não quer, ele quer. Olha, não tem problema se você tem alguma enfermidade, não tem problema, mas ela não pode ser consequência de uma vida de pecado, não pode. Porque o Espírito Santo não quer habitar num corpo onde o pecado prevalece, ele não quer. Nós sabemos disso, que ele não faz aliança com o pecado, mas ele quer habitar no meu corpo e no seu corpo. E agora, que luta é essa? Porque ele habita em nós, e quando nós
fazemos aquilo que desagrada ao Espírito Santo, o que acontece? A Bíblia diz que a gente faz o que com o Espírito Santo? Entristece o Espírito Santo. É como um filho que faz as coisas que não convém e desagrada e entristece o pai e a mãe. E que não honra o pai e a mãe. É a mesma coisa. Acaso não sabem que o corpo de vocês, verso 19, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Vou repetir o verso 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Vocês conseguem compreender o que eu estou lendo e o que você está acompanhando comigo? Eu vou ler de novo o verso 19. Preste atenção numa coisa aqui. Acaso não sabem que o corpo de vocês, esse corpinho que eu e você temos, é santuário do Espírito Santo? Você sabe disso, não sabe? Ou se não sabia, hoje você passou a saber. Porque você é de Jesus. Então o teu corpo, quem você é santuário do Espírito. Santuário, aquele lugar onde o santo está. Então você é santuário do Espírito Santo. Eu sou santuário do Espírito Santo, ok? Verso 19. Que habita em vocês, que lhe foi dado, fale comigo, por Deus. Se foi Deus que deu, Ele é o dono. E que vocês não são de vocês mesmos. Aí pronto. Aí vem uma luta, vem uma batalha interna. Porque perceba uma coisa. Quando você quer fazer o que você quer fazer, vamos ser sinceros, o Espírito Santo te para? Pensa aí. Quando você quer fazer o que você quer fazer, o Espírito Santo bota limite em você? Quando você e eu, com o nosso corpinho, que é a habitação do Espírito Santo, queremos pecar, quem bota limite na gente quando a gente quer pecar e vai lá e peca? Se o Espírito Santo não consegue botar, quem vai colocar? Está entendendo a importância que existe de nós entendermos que nós somos a habitação do Espírito Santo? E que só existe uma forma de nós fazermos a diferença, que é santificar a nossa vida. Que é ir para aquele que é santo e dizer, eu quero ser santo. Eu não quero ser carnal, eu quero ser santo. Por isso que Paulo descreve de forma sábia em Gálatas, dizendo, cuidado, porque existe a carne e existe o espírito, e ambos não negociam, não podem negociar. Ambos não andam juntos, ambos não dão a mão, ambos não fazem aliança, não pode. Então quando há a carne prevalecendo, o espírito não está de mão dada com ela. Você compreende isso? Então quando eu estou na minha carne, eu não posso achar que agora eu estou no espírito, não. Nós precisamos ter sanidade e entender de que o Espírito Santo não habita num corpo onde o pecado prevalece. Essa notícia tem que ser dada para mim e para você, porque a gente precisa estar alerta. Se a gente quer os nossos sonhos e planos realizados no ano de 2024, se a gente quer as coisas justificadas por Jesus, se nós queremos as coisas que sejam justas e verdadeiras e que tudo vá bem para nós, no mínimo eu preciso me santificar. No mínimo eu preciso santificar a minha mente, santificar o meu coração, santificar o meu olhar, santificar as minhas palavras. A Bíblia diz que não pode sair duas fontes de um lugar só, duas águas de uma fonte só, não tem como, uma doce e uma amarga, não tem. Então se não sair de você palavras de bênção, sairão de você palavras de maldição. E por isso eu preciso estar muito certo do que eu quero. Então viver uma vida de crente é difícil? Quem disse para você que é fácil? Eu nunca disse para ninguém, nem para mim mesmo. Eu lembro muito bem, vou contar essa história pela 38ª vez. Estou chutando. Pastor Ângelo, quando eu me converti, eu levantei minha mão, aceitei Jesus. Aí fui para uma sala escura.
Escura não, mas assim com uma penumbra. Para lascar o couro, né? Muito amor, né? Numa sala escura. Aí o pastor Anjo sentou lá comigo, porque ele estava pregando, ele pregou, eu levantei a mão, aceitei Jesus, fui lá, há 32 anos atrás, aí sentei lá, ele estava na minha frente, sentadinho numa cadeira dessa de braço, e aí ele falou para mim, que bom que você recebeu Jesus, que alegria, pá, 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 e agora você, não pense que amanhã vai estar tudo bem, não. Amanhã não vai estar tudo bem, não, não pense que vai tudo certinho amanhã, não. Aí eu, né, acabei de receber Jesus, falei, agora é o céu, né? Agora vai dar tudo certo, né? Pelo menos a gente pensa, pelo menos um pouquinho, não muito, mas a gente pensa. Vai dar tudo certo agora, eu vou até casar. Porque eu estava paquerando a minha esposa. Agora vai ser mole, agora ela vai aceitar numa boa, eu vou fazer o pedido, ela vai aceitar, noivar, casar rapidinho. Aconteceu, mas demorou ainda um pouquinho. E ele falou, mas creia numa coisa. Agora, o barco que você navegava, Jesus está nele. Então essa é a diferença. Quando o Espírito Santo habita em nós, a nossa caminhada é muito diferente. O nosso percurso é outro. Não adianta você achar que você pode fazer o que os outros fazem. Não vai fazer, querido. Não vai. As coisas ilícitas não convêm para você. Elas estão lá, mas elas não podem. Vai trazer uma aparência do mal para aqueles que te conhecem. Não faça. Não negocie com o que é errado, com o que é pecado, com o que vai. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer santidade na sua vida? Existe um texto que diz que nós precisamos tomar cuidado com a aparência do mal, não é verdade? Para o outro não se escandalizar com aquilo que eu estou fazendo, não é verdade? Então tome cuidado com uma coisa, porque tem coisas que você acha que pode fazer, mas só que a sociedade ainda tem aquilo como uma marca negativa, mas ela faz. E você, na sua inocência, você gosta, você acha tão legal e acha tão tranquilo aquilo, tão assim, não tem problema, não vai causar nenhum escândalo, mas causa. Porque se causar escândalo em um, já causou escândalo, sim ou não? Então eu, como cristão, vou ter que pagar um preço. Eu até escrevi uma coisa aqui, que para que eu possa ter santidade, devemos cuidar muito bem do santuário, ele habita em nós. Não podemos degradar o nosso corpo, ele não é eterno, mas quem habita nele é eterno. Nós somos as testemunhas que testificam da santidade de Deus e de sua eternidade. Eu e você precisamos ser santos e crer na eternidade. Você está entendendo? Eu e você testificamos da santidade do Espírito Santo, sim ou não? Quando as pessoas olharem, elas não vão ver o Espírito, elas vão ver eu e você, queridos. Sou eu e você. E ela não vai falar, ia lá um espírito lá vagando. Não, ela vai olhar, e você? Ia lá o crente vagando, lá fazendo besteira. Pode ter certeza de uma coisa, a pessoa que está no mundo, ela vai criticar você, ela vai te chamar de tudo quanto é coisa, mas o dia que você fizer uma coisinha errada, ela vai apontar o dedo e vai dizer, tu não é crente? É assim ou não? Eu estou doido? É desse jeito. Tu não é crente? Por que você está fazendo errado? Meus queridos, entenda uma coisa, eu já entendi isso, graças a Deus, e você também de repente já entendeu, mas eu vou falar. Todo mundo sabe que o verdadeiro cristão, ele faz a diferença nessa sociedade. Todo mundo sabe, ele só não quer, porque é como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Ele não sabe como fazer. Aí ele busca o sol, ele busca a lua, ele busca a terra, ele busca o vento, ele joga a flor na praia de costa, ele joga de frente, ele adora o mar, ele adora um monte de coisa, mas ele não sabe como fazer. Eu e você adoramos um Deus invisível. Um Espírito que habita em mim, que eu digo, batendo no peito, olha, o Espírito Santo habita em mim. E eles falam, tu é maluco? Aí eu continuo dizendo, o Espírito Santo habita em mim. Até que ele vire maluco igual a mim. Porque essa é a missão nossa, né? É tornar os sãos, que eles acham que são, em malucos como nós. Amém? Amém. Eu vou terminar só de ler o texto aqui, e nós vamos orar. Vou ler do verso 19 de novo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Olha o verso 20. Vocês foram comprados por alto preço.
Amém? Nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Ele nos comprou. Você não é o dono da verdade. Eu não sou o dono da verdade. Entenda isso, por favor. Eu amo você, me amo também. E quero que a gente entenda isso. Nós não somos donos da verdade. A única verdade é essa. E a única verdade que existe é aquele que é a verdade e que nos comprou por alto preço. Você tem noção do que é um alto preço? Quando alguém vira para você e fala assim: eu estou vendendo uma casa, e você gera no seu coração uma expectativa de que você pode comprar agora uma casa, porque o teu amigo está vendendo uma casa, mas ele vira para você, a próxima notícia é: mas ela tem um alto preço. Aí você: obrigado, não serve para mim. Porque o alto preço a gente não tem noção de quanto foi. Bem, dentro daquilo que a gente aprende com a palavra de Deus, a gente sabe que a gente não encontra por aí ninguém dando a vida pelo outro. Mas Jesus deu a vida por mim e por você. Amém? Para que nós pudéssemos ter vida. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Sabe qual é a segunda parte do verso 20? Está escrito aqui? Está aqui o verso 20? Tá? Podemos ler juntos? Pode puxar, por favor. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Se a gente entender na íntegra, o nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo, ele vai glorificar a Deus. Que coisa linda. O que você prefere? Um estádio cheio de uma torcida devota a um clube de futebol, glorificando alguns homens correndo em cima de uma grama atrás de uma bola? Nada contra. Vai lá, se diverte, não tem problema. Ou você prefere um estádio cheio, aonde um instrumento do Senhor, ou um grupo do Senhor, adorando, glorificando, e a multidão glorificando aquele que te formou? Tem diferença, não tem? Essa diferença, ela acontece exatamente quando você é quem você é. Quando você faz o que você tem que fazer como filho de Deus, como aquele que é a habitação do Espírito Santo. Seja influente na vida das pessoas por causa do Espírito Santo que está em você. Influencie as pessoas, ajudando-as a mudar a sua história. Não deixe que ela ou que elas influenciem você e que tire você do lugar da habitação do Senhor, do lugar de Deus. E aí eu quero encerrar dizendo o seguinte: de manhã o que foi pregado é exatamente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar no lugar onde Deus está. E você sabe o lugar onde Deus está. Você sabe, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas Deus concorda que eu esteja. E se eu estiver no lugar onde Deus está, ali a Bíblia chama de lugar santo. Amém? Vamos ficar de pé.